Uma coisa que a gente precisa aprender é prestar atenção nas palavras de Jesus, porque em cada gesto dele, em cada obra que ele realizava, em cada coisa que ele dizia, tem muito ensinamento para nós. Até na oração que ele fez ao Pai, em prol dos discípulos, está lá em João capítulo 17, tem muita revelação. Inclusive no versículo 6, tem um detalhe que eu gostaria de estudar com você. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Vamos entender isso aí. Jesus estava partindo deste mundo. E ele estava orando ao Pai, dizendo: eu manifestei o teu nome. Fiz com que aqueles que tu me deste conhecessem a ti. Como é que Jesus fez isso? Bom, até então, ninguém expulsava demônios, e Jesus então veio expulsando os demônios. Ninguém orava para que os enfermos fossem curados. Jesus chegou pregando o evangelho, curando os enfermos, ensinando como é que os seus discípulos deviam fazer. E na verdade Jesus queria que eles aprendessem e continuassem a fazer aquilo que ele fazia, e que ensinassem o povo a fazer o mesmo. Ele não queria que ninguém tivesse dúvidas a respeito do poder que o nome dele tem, daquilo que o nome dele pode fazer. Por isso, ele não só ensinou os discípulos, como também ele lhes deu autoridade, dizendo: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, etc. E tudo quanto pedirem no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meus queridos, quando você, em nome de Jesus, ora por uma pessoa oprimida, perturbada, que está possuída por um espírito mau, e aquele bicho se manifesta, e você então, usado por Deus, dá a ordem em nome de Jesus, e a pessoa fica liberta. Meu irmão, minha irmã, quem vê isso acontecer, não pensa duas vezes. Deixa a religião e vem correndo para Jesus. Quando alguém está oprimido por uma força demoníaca, quando o problema da pessoa é espiritual, não tem coisa que resolve a não ser a autoridade do nome de Jesus. E ele disse: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Jesus nos ensinou a usar o nome de Deus. Ele e o Pai são um. Quando nós fazemos uso do nome de Jesus para combater o mal, nós estamos falando em nome de Deus, porque Jesus é Deus como Pai. O Pedro, o discípulo Pedro e o João, eles entenderam isso. E eles não tiveram dúvida, eles estavam subindo para o templo na hora da oração. Isso está escrito lá no livro do Atos dos Apóstolos. Pedro e João estavam subindo para o templo, e eles iam para a oração. E passando pela porta do templo, chamada Formosa, havia lá um paralítico pedindo esmolas. Sabe o que eles fizeram? Eles haviam aprendido com Jesus, e eles fizeram como Jesus faria se estivesse ali. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 3, no versículo 4 ao 9. Deixa eu ler com você, diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, no paralítico, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram.
E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Quando viram isso, os sacerdotes judeus em Jerusalém ficaram desesperados. E agora, como é que a gente vai fazer? Porque eles tinham mandado matar Jesus e eles pensaram, agora nós podemos continuar com a nossa religião sem nos preocupar de perder os nossos adeptos. E a todo custo eles tentaram então ocultar que Jesus havia ressuscitado. Eles até subornaram uns soldados para que mentissem, dizendo que enquanto eles dormiam, os seguidores de Cristo haviam roubado o corpo. Mas isso não adiantou nada. Por quê? Porque os discípulos começaram a praticar aquilo que eles haviam aprendido com Jesus. Eles começaram a anunciar que Jesus os havia revestido de poder. Havia dado a eles autoridade para fazer as mesmas obras que ele fazia. E quando viram que mediante o nome de Jesus, aquele paralítico que vivia na porta do templo pedindo esmola, fora totalmente curado, eles ficaram apavorados, sem saber o que havia de fazer, porque não tinha como esconder esse milagre. Todo mundo conhecia aquele homem, eles sabiam que ele era paralítico, e agora eles viam ele andando normalmente, saltando no templo e louvando a Deus. Como é que os sacerdotes iam esconder esse fato? Eles tentaram esconder o fato de Jesus ter ressuscitado. Inventaram lá uma mentira, subornaram os soldados para eles falar que enquanto eles dormiam, os discípulos haviam roubado o corpo. Mas e agora? Como é que eles iam esconder esse fato? Porque todo mundo conhecia aquele homem paralítico, sabia que ele era paralítico, e agora viam ele andando, saltando e louvando a Deus. Então eles chamaram os discípulos. Quando eles viam que não tinham como fazer nada para ocultar esse fato, eles chamaram os discípulos e ordenou aos discípulos que não falassem mais e nem ensinassem em nome de Jesus. Os sacerdotes não queriam que os discípulos abrissem a boca para falar e para ensinar no nome de Jesus, porque eles sabiam que o nome de Jesus Cristo era a solução, como ainda hoje continua sendo. E eles então ameaçaram os discípulos para que não falassem mais no nome de Jesus e nem ensinassem mais o Evangelho de Jesus Cristo. Eles tinham medo de que, se o povo descobrisse a verdade e todo mundo aprendesse a usar o nome de Jesus contra o mal que lhes atacava, ninguém mais ia acreditar neles. Eles não iam mais enganar ninguém com os rituais religiosos que nunca serviram para nada. Meus queridos, o nome de Jesus, quando pronunciado por qualquer pessoa que crê nele, vai fazer as mesmas obras que o próprio Jesus fazia pessoalmente. Quando uma pessoa descobre o poder que há no nome de Jesus e se santifica e se consagra e aprende a usar esse nome, essa pessoa vê que na boca dela esse nome produz os mesmos milagres que Jesus produzia quando esteve aqui na terra, presente fisicamente. E quando isso acontece, essa pessoa deixa de acreditar na santinha, ela joga fora as estátuas, as imagens de escultura, e ela jamais vai aceitar servir de escravo para Satanás. Jamais vai ser uma pessoa oprimida, pelo contrário, essa pessoa vai ser uma pessoa bem-sucedida. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você creia no nome de Jesus. Ele quer tirar você da escravidão imposta pela religião. E Ele está falando agora no seu coração. Acorde, tome uma posição e não aceite absolutamente nada do inimigo na sua vida. A sua hora é agora. Você deve entrar na presença de Deus, invocar o nome de Jesus e ficar livre do mal. O problema hoje é que as pessoas estão ignorando o ensinamento de Jesus. Estão preferindo a balela da religião. Estão se deixando levar pela conversa mole dos sacerdotes,
que falam muito e não dizem nada. E até aquelas pessoas que se dizem crentes não conseguem crer de fato. Vão na igreja para cantar, pular, bater palmas, mas não se convertem, não se santificam, não se consagram. Por isso a vida delas nunca muda. Eu conto a história de alguns gansos que todos os domingos eles iam na igreja e o pastor era um ganso velho e ele sempre fazia o mesmo sermão. Ele dizia: meus irmãos, nós não precisamos ficar presos a um lugar como este. Nós podemos voar, nós temos asas, podemos ir para um lugar melhor, aonde bem quisermos, podemos alcançar lugares mais prósperos, com mais alimento, climas melhores, porque nós temos um Deus poderoso que nos abençoou com asas e blá blá blá, blá 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 e etc. E a gansarada toda fazia alto grunhido, como se dissesse amém, e cantava e batia suas asas, mas depois, quando acabava o culto, tudo voltava a ser como antes. Meus queridos, e é isso que está acontecendo nas nossas igrejas hoje. As pessoas se empolgam com a pregação, mas não colocam a palavra de Deus no coração, não levam a sério. Saindo dali, elas não buscam ter uma vida de consagração, de santidade, não buscam ser cheios do poder de Deus. O que acontece? Tudo volta ao normal. A pessoa entra na igreja com um problema e sai com o mesmo problema. A vida dela não muda. Oh, meu querido, minha querida, enquanto você não lançar mão do nome de Jesus, levantar na fé, enfrentar o seu mal e determinar que de hoje em diante ele não vai mais tocar em você, a sua vida não vai mudar. Se você não encarar o problema e lutar contra ele, ordenando em nome de Jesus que saia da sua vida, se você não pode expulsá-lo em nome de Jesus, ele não vai sair. Jesus ensinou que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Claro que nem tudo é demônio na vida das pessoas, nem tudo, mas na maioria das vezes é. Você pode escrever por trás de todo problema que não se resolve, tem um bicho ruim ali. Jesus, ele continua orando ao Pai. E ele diz aqui no versículo 7, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ele estava falando com o Pai sobre os discípulos, porque eles já conheceram tudo aquilo que Jesus fazia. Todo aquele poder, todas as obras, os milagres que eram realizados, vinham de Deus, eles conheceram isso. Meus irmãos, as pessoas só terão fé viva quando a igreja resolver fazer aquilo que Jesus ensinou. Enquanto a igreja ficar pregando religião, ensinando, inventando rituais, normas que não tem nada a ver com a palavra, a vida das pessoas não vai mudar. Temos que fazer aquilo que Jesus ensinou, que está na Bíblia. Quando diante daquele caso que não tem jeito, na hora que você faz a oração, o bicho manifesta, você expulsa em nome de Jesus, aí as pessoas acreditam. Atrás de qualquer normalidade, pode escrever, tem um demônio. Essa oração de Jesus, ela tinha um propósito, preparar não só aqueles discípulos daquela época, mas todo aquele que crê, para dar continuidade à sua obra, até que ele volte. E Jesus não orou somente por aqueles discípulos que estavam ali naquele dia. Ele disse no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Preste atenção nessa palavra. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus falando isso para o Pai. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um.
Então, meu querido, minha querida, se consagre, porque você vai ser usado por Deus. Preste atenção. Por quê? Jesus falou com o Pai, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então veja bem, nós fomos enviados a pregar o Evangelho. Jesus falou, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Claro que uma pessoa só não tem como correr o mundo todo, mas o Evangelho é pregado. Eu prego para você, você prega para o outro para o outro, e a mensagem vai correr o mundo. Todos nós, os que cremos, fomos nomeados por Jesus para fazer a obra. Foi ele que disse isso. Ele disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, isso significa o quê? Que não é você, não sou eu que escolhi Jesus, não é você que escolhe. É ele que nos escolheu. E ele disse, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Temos que dar frutos, ganhar almas. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isso significa que Deus não tem obrigação de nos atender se nós não fizermos o que ele nos manda fazer. Preste atenção. Tem muita gente que pega a palavra isolada. Jesus falou que tudo que eu pedi ele faz, e começa a pedir. Mas essa pessoa não faz o que Jesus mandou. Então Deus não tem compromisso com ela. Nós temos que produzir frutos. Jesus falou, o vosso fruto tem que permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Temos que produzir frutos. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15 que aquela vara que não produz frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não tem esse negócio de que o povo não quer saber de nada. Nós temos que pregar. Temos que falar de Jesus para todo mundo. Eu não falo porque o povo não quer saber. Quer saber. Quando o pregador se consagra a Deus, Deus usa ele de uma forma tal que até a pessoa mais incrédula reconhece, essa aí verdadeiramente é de Deus. Então, observe que quando os principais dos sacerdotes e os fariseus mandaram soldados para prenderem Jesus, os soldados voltaram de mãos vazias. E eles perguntaram então, por que não o trouxestes? Sabe o que eles responderam? Eles disseram, porque nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca ninguém falou dessa forma. Até aqueles soldados reconheceram que havia algo de especial em Jesus, porque eles nunca viram alguém falar da forma como Jesus falava. Meu querido, na hora que você for usado por Deus para ensinar a verdade, e você orar, e Deus começar a curar, libertar, fazer maravilhas, todo mundo vai acreditar naquilo que Deus está fazendo através de você. Não importa se as pessoas da sua rua, do seu bairro e da sua casa são todos uns incrédulos, zombadores. Na hora que eles virem Deus operar, eles hão de crer e vão querer também seguir esse nosso Deus maravilhoso. O povo está cansado de conversa fiada. Mas o povo quer encontrar Deus. Por isso o povo vai nas igrejas, vai na religião, mas não encontra. O povo quer ver Deus operar. E ele quer operar. Ele quer fazer maravilhas. Mas precisa de homens e mulheres valentes na fé. Pessoas que se entreguem a ele. Que se consagrem suas vidas. Que se coloquem de pé diante dele e digam, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Agora eu vou orar com você. Mas eu quero que você aprenda mais sobre fé e oração. Nesse livro eu ensino algumas coisas que você precisa saber. E você não deveria deixar de ler esse livro.
Deus falou com o profeta Oséias: o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Tem pessoas que passam a vida toda orando, nunca conseguem uma bênção sequer. Por quê? Porque falta conhecimento. Uma palavrinha que ele entende muda toda a situação. Esse livro vai ajudar você. Custa R$ 75,00, divido até 5 parcelas de 15 para você. Espero que você compre. A sua vida com Deus vale muito mais do que isso. Vamos orar agora. Grande Deus, só o Senhor conhece o que cada pessoa que está me ouvindo, me assistindo, está enfrentando. Talvez ele e ela esteja numa inquietação, passando por uma tribulação muito grande, mas Tu és o Deus de milagres. Ó Deus de respostas, escute o clamor dessa pessoa que está pedindo uma bênção. Ela está dizendo para o Senhor o que ela precisa. Pai, essa pessoa que está enferma, alguém que está preso no vício da bebida, dominado pelo alcoolismo ou por outro tipo de droga, essa pessoa que está seguindo os caminhos da morte, essa que se tornou violenta de uma hora para outra, que se tornou agressiva, essa pessoa que ouve vozes dizendo para ela fazer coisas sobrenaturais. Pai, essa pessoa que sente que foi vítima de uma feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, essa pessoa que encontrou algo na rua e trouxe para dentro de casa, ou alguém deu um presente para ela e desse dia em diante as coisas estranhas começaram a acontecer ali, os problemas surgiram, vieram as necessidades, as enfermidades. Deus, essa pessoa está orando agora e ela está pedindo uma resposta do céu. Então venha, ó Deus, venha com o Teu poder, com o Teu poder libertador, venha com o Teu poder de operar maravilhas. Ouve, ó Deus, essa pessoa que está pedindo socorro. Deus, alguém com depressão, alguém com a mente perturbada, alguém com dores pelo corpo, alguém desesperançoso, sem saber o que fazer para sair da situação que se encontra. Venha, meu Deus, livra essa pessoa desse mal que está atacando ela. Porque agindo o Senhor não há quem impeça. Não tem feitiçaria, não tem olho grande, bruxaria, magia negra, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada que resista ao poder que há no nome de Jesus Cristo. E nesse nome poderoso, eu levanto a minha voz contra todo espírito maligno que está oprimindo essa pessoa. E eu digo: mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, pega tudo que é teu, saia dessa vida para nunca mais voltar. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus, eu creio, graças a Deus. Seja liberto em nome de Jesus. Amém.